Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre HTML. Então, em primeiro lugar, vamos entender o que é a sigla HTML. Então, HTML vem de Hypertext Markup Language. Então, ela significa o quê? É uma linguagem de marcação de hipertexto. Enfim, o que significa isso? Em primeiro lugar, se é uma linguagem de marcação, ela não é uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem que tem contexto estático e que apresenta eh, etiquetas de marcação para que o texto consiga apresentar mais características do que apenas um texto normal que a gente está acostumado. Então, quando a gente fala de HTML, a gente também fala de um conjunto de tags de marcação. As tags são pequenas etiquetas que vão dar um contexto específico para um elemento que tem dentro do HTML, né? Então a gente costuma falar que eu tenho tags específicas que vão gerar elementos dentro da minha página HTML. Bom, então significa que quando eu escrevo uma página HTML, na prática eu estou escrevendo um documento, né, um arquivinho .html contendo tags misturadas com texto. Então, os documentos HTML também são chamados de páginas web. Por quê? Porque, na prática, elas são utilizadas para representar conteúdos de hipertexto, se é informação a mais do que um simples texto puro pode apresentar, que facilita a visualização do conteúdo na página da internet, que é o objetivo. Então, se a gente está falando de HTML, a gente quer fazer uma página HTML, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que são as etiquetas, né, as tags HTML. Então, quando você fala que existe uma tag na sintaxe HTML, significa que essa tag vai ser representada por um conjunto de palavras, palavras-chave reservadas pelo HTML, que estão representadas dentro do menor e do maior, né? Então, nesse exemplo aí, a gente está vendo uma tag HTML. Essa tag HTML é para representar o início de um documento HTML. Seguindo em frente, conseguimos representar boa parte das tags HTML em pares. Na maioria das tags HTML, quando eu inicio com um elemento, eu tenho que terminar com esse elemento. Então, no exemplo anterior, né, se eu tenho uma tag HTML no meu documento, eu espero que até o final eu encontre um par barra HTML que representa o fim daquela marcação, daquela tag HTML. Então, outros exemplos como o B barra B, né, que é o bold, o P barra P, que é o parágrafo que a gente vai falar daqui a pouco, e outros elementos HTML. Uma coisa interessante de se falar é que o HTML não é sensível ao caso. Isso significa que não importa se eu escrevi HTML maiúsculo ou minúsculo, se eu coloquei B maiúsculo ou B minúsculo. De qualquer forma, o interpretador, né, o seu navegador de páginas, tem que interpretar o HTML maiúsculo da mesma forma que o HTML minúsculo. Isso é, a tag não é sensível ao caso. É claro que quando a gente está falando de qualquer tipo de linguagem, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a comentar, tá certo? Então, nesse slide aí a gente mostra como é que se faz um comentário multilinha. Então é meio estranho, né? Porque a gente começa ali com o menor, exclamação, traço, traço, coloca dentro da tag todos os comentários, então posso colocar várias linhas escritas aí de comentário, e ao fim eu tenho que colocar dois tracinhos e o maior para representar que esse comentário já acabou. Então agora a gente vai ver um pequeno exemplo de documento HTML e a gente vai falar um pouquinho sobre essa construção que está aí. Então, olhando lá para o nosso Eclipse, vou abrir aqui a página index.html só para facilitar a minha vida, né?
E a gente está olhando lá no nosso slide, lá em cima, né? Uma primeira tag chamada exclamação doc type HTML. Essa tag aqui representa que você, a partir dessa marcação, está representando um conteúdo de HTML. Se vocês forem lembrar lá no cabeçalho HTTP, a gente tinha lá um atributo que você colocava para dizer que o conteúdo que vai ser retornado pelo HTTP é um texto CSV, é um texto HTML. É como se você representasse isso aqui dentro, mas na prática, se você não tem aquilo representado dentro do cabeçalho HTTP, o navegador vai olhar para essa tag aqui, né? Tem um espaçozinho que eu coloquei, e vai fazer o que? Vai interpretar, olha, a partir de agora ele está escrevendo um documento em HTML. Como eu disse anteriormente, todo texto em HTML começa e termina com uma tag HTML e é de bom tom que a gente idente dentro, assim como um código normal. Tem gente que coloca com espaço, né? 1, 2, 3 espaços. Tem gente que coloca como tab. Tem gente que configura o editor para o tab ser 3 ou 4 espaços. Bom, então vamos lá. Começou um documento HTML, tem uma tag nova para a gente, a tag head, né? Então, essa tag head, né, é a tag cabeçalho, onde ela representa o cabeçalho do seu documento HTML. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no navegador o que ela representa. Ela vai representar todas as informações da sua página que estão indexadas, melhor, que estão sendo apresentadas de forma diferenciada no seu navegador. Isso significa que quando eu falo que eu tenho um cabeçalho, tem informações que não vão aparecer diretamente na página, mas que podem aparecer em outras áreas do navegador. Um exemplo é a tag title. Então vamos lá. Title, example. E aí, acabou o meu cabeçalho, certo? Então vamos parar por aqui e mostrar um pouquinho para vocês o que significa fazer isso daqui. Então, vamos lá para o nosso navegador. Vou abrir a nossa página HTML. Então, observa. O que aconteceu nessa página? Qual foi a única coisa que apareceu nessa página? A única coisa que apareceu nessa página foi em cima da aba, lá em cima, ó, à esquerda, tá vendo? Um título, exemplo. Beleza, pessoal? Então, quando a gente vai criando abas aqui, ó, né, a gente sabe que o título é a aba que a gente quer, olhando para a tag title lá que foi escrita. Então, vamos seguir em frente. Vamos continuar representando esse códigozinho, entendendo o que está acontecendo. Então, aqui, ó, depois do head, foi representado o body. Então, é o corpo do documento HTML. É aqui que a gente espera que as informações mais relevantes a serem apresentadas da página apareçam, né? Então, aqui, a maioria das informações da página que vão ficar visíveis estarão. Então, apareceu um H1, né? Daqui a pouquinho eu entro mais em detalhe nos headers, são cabeçalhos internos da página, né? Então, são cabeçalhos que vão ter destaque, que vão ter tamanho de fonte diferente. My first heading. E aqui a gente vai ter também um P, que significa parágrafo. Botei um espaço a mais, mas não tem necessidade. Então,
A primeira tag vai ser um cabeçalho. Geralmente essa tag tem um tamanho de fonte, tem uma cor pré-definida, tem um espaçamento pré e pós pré-definidos e que a gente pode modificar usando um conjunto de diretivas que daqui a pouquinho eu vou falar. Diretivas de estilo, tudo bem? A segunda tag aqui significa um parágrafo. Então, o que todo parágrafo tem? Uma quebra de linha depois. E se tivesse um texto junto, né, essa quebra de linha também seria separada. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha lá na página e ver o que acontece. Então observem, né? O H1 lá fez um cabeçalho e o My First Paragraph fez o quê? Ele fez uma quebra de linha antes e depois. Bom, não dá para ver a quebra de linha depois, então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um texto depois, só para que vocês vejam. Então, vou voltar lá para o Eclipse. Então, tá aqui, eu vou fazer algo bem tosco, tá? Vou colocar um texto cru aqui, e aí vocês vão ver que vai acontecer algo interessante. O que ele fez? Ele automaticamente quebrou a linha porque eu estou em um parágrafo, tá certo? Beleza. Então, desculpem, eu não mostrei para vocês, né? Vamos lá. Então aqui, ó, ele automaticamente quebrou uma linha porque a tag anterior era um parágrafo. E aí alguém pode falar, mas isso eu faço com Enter, né? Então a gente poderia fazer isso daqui e falar outro texto. Sim, eu escrevi text sem certo? Então vamos ver o que vai acontecer agora. Eu dei um Enter, né? Então, na página HTML, ela não interpreta Enter, tá? Na prática, ó, o outro texto ficou em seguida. Se a gente fosse inspecionar o código, né? Como é que a gente inspeciona? A gente dá um botão direito, inspecionar, ou no Google Chrome, Ctrl Shift I. Então, quando a gente vai fazer isso, desculpem, eu não mostrei o resultado final de novo. Vamos voltar um pouquinho. Olha o resultado final, né? Another text, without text. Estão vendo aqui? Então aqui o Enter não funcionou, mas na verdade não é que ele não funcionou, né? Na verdade o que acontece é que o Enter não é uma tag HTML, então ele não é interpretado como uma nova linha no documento. Na prática, o que acontece é que ele guarda no documento de texto, tá? Então se a gente fizer aqui, ó, Ctrl U, viram que apareceu lá a inspeção do código HTML? Então, a única coisa que o Enter serve é para quebrar a linha no código fonte, tá certo? Se eu quisesse quebrar a linha no HTML, eu teria que colocar o novo texto entre parênteses. Vamos ver isso aqui. Então, poderia lá P, né? P. Viram? Aí ele quebrou a linha antes, quebrou a linha depois porque é um parágrafo. Inclusive, a gente pode configurar depois o que? O deslocamento para aparentar que tem um parágrafo aqui, né? Certo? Uma outra forma de se fazer isso também é usando a tag BR. O que a tag BR faz? É o famoso break line. BR de break, né? Então, se eu colocar aqui, ó, barra BR,
Sim, desculpem. Olha o que aconteceu agora. Ele quebrou linha e não deu o espaço do parágrafo, tá certo? Então, eu posso colocar quantos BRs eu quiser, ó, que ele vai quebrar uma linhazinha lá no meu texto HTML. Então, primeira coisa, quebra de linha não é enter na página final. Vai ser quebra de linha apenas no código-fonte. Uma outra informação interessante é que a tag BR é uma das tags que não precisa fechar, tá certo? Então, a gente só vai colocar a tag BR e seguir em frente. Então, vamos voltar lá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Desculpa. E aí a gente tem que entender também que toda tag apresenta atributos. Então, vocês vão notar que a ideia do atributo é apresentar o quê? Alguma informação a mais que vai poder ser utilizada lá na frente por um formulário web, que a gente vai falar, ou até ser caracterizada como uma informação relevante para o HTML, como é o exemplo que tem aí, né? A href ABC, onde o href é a referência, tá? É o hiperlink de referência. É como se eu dissesse assim, é para esse endereço que a página vai, o navegador vai ser redirecionado ao se clicar no texto. Ou podem ser informações, inclusive, relevantes para apresentar estilos ou para que o elemento, né, para a informação do elemento HTML ser manipulada por um código JavaScript, tá certo? Então, atributos só apresentam formato nome e valor, né? Então, no exemplo de baixo, href é um nome e a.b.c, né, entre aspas, é o valor. Depois eu falo um pouquinho mais sobre a tag A. Então, uma boa prática é sempre tentar trabalhar com atributos em letra minúscula, tá certo? E os atributos mais comuns de se utilizar em elementos HTML, né, em tags HTML, é o class, é o ID, é o title e é o style. Entre esses aí também tem o name, tá certo? Geralmente o class e o ID a gente trabalha lá para aplicar estilo ou para poder identificar unicamente um elemento HTML que o JavaScript vai precisar, né? E a tag style é quando a gente coloca lá dentro do elemento HTML um estilo diferente. Quero mudar a cor desse elemento, quero mudar a fonte desse elemento. E aí a gente vai falar depois um pouquinho num tutorial sobre CSS, vocês vão entender que a gente pode trabalhar com estilo dentro do elemento, dentro da página ou em arquivo separado, que geralmente é uma boa prática. Beleza, como a gente viu naquele exemplo, né, a gente usou o H1. Então, existem cabeçalhos do tipo H1 até o H6, onde cada cabeçalho tem um tamanho de fonte e um espaçamento, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos fazer esse exemplo? Então aqui, ó, voltando para o nosso Eclipse, a gente tinha lá o My First Heading. Vou apagar um pouquinho esse texto aqui, só para não ficar muito confuso. Vou colocar um H2. Então, o H2 eu espero que seja o quê? Eu espero que seja um cabeçalho que represente uma informação maior, tá certo? Então a fonte vai ficar maior, o espaçamento deve ficar maior. Então vamos ver o impacto disso lá na página HTML. Então, desculpem, menor, né? Falei besteira. Então aqui, ó, primeiro o cabeçalho, notem que tem um espaçamento vertical e aqui, ó, horizontal antes e depois, e um cabeçalho aqui que já tem um espaçamento menor, uma fonte menor. E aí é interessante notar
que a gente vai do H1 até o H6. Eu não vou ficar copiando e colando de um lado para o outro, tá certo? Então, vou colocar só o H6 aqui para vocês terem uma noção de diferença. Ponto R. Beleza. Tudo bem? Isso daqui é o menor heading. É claro que todos esses cabeçalhos podem ser alterados. Você pode alterar a cor de fundo, o fonte, o tamanho da fonte e coisas do gênero. Como a gente viu, a gente pode ter parágrafos ou quebras de linha, tá certo? E aí existem várias outras tags interessantíssimas que a gente pode trabalhar com o HTML. Bom, então vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Vamos supor que eu estou querendo fazer uma pequena página onde ela vai apresentar, né? Mas nesse momento a gente vai fingir que a informação dinâmica é estática na tela, tá certo? Uma mensagem de seja bem-vindo e um lembrete de coisas que têm que ser feitas. Então, vamos lá. Onde é que a gente está? Aqui, vamos lá para o nosso Eclipse. Beleza. Então vamos lá. Eu vou sair um pouquinho da página index agora. Eu só vou copiar isso daqui para não ter o trabalho de reescrever tudo por conta do nosso tempo. Então vou abrir a minha página Welcome. Certo? Então, só vou escrever em português, tá bom? E agora a gente vai usar essa casca aqui para ver todos aqueles elementos que estão ali no slide. Então, vamos supor, de novo, vou começar com o parágrafo. Tá bom? Aqui eu vou colocar o meu nome. Não esqueça. E aí aqui, ó, lembrando que existem certas coisas que a gente não pode fazer em HTML. Uma delas é a acentuação. Então eu sei, cedil, que isso daqui é C cedilha e a tilde é o tio. Vamos ver como é que essa página está por enquanto. Se eu só colocar de 2 pontos. Então vamos lá. Agora lembrem que a gente está na página Welcome. Então vamos lá para o nosso navegador. Ó, tem aqui, ó, mudou. Seja bem-vindo a Felipe Duarte. Não esqueça de... Viram que apareceu a acentuação bonitinha? Então, a gente pode usar esses elementos. E aí você pega em qualquer tabelinha da internet esse tipo de representação. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho sobre essas tags, né? Tanto negrito quanto strong representam uma marcação mais forte do texto, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora?
Só para ficar fácil a gente visualizar, eu vou... observem, a minha tela está funda porque o meu navegador está em modo noturno, tá bom? Então ele inverteu as cores, mas geralmente a fonte fica em preto e o fundo fica em branco. Então vamos lá. Eu vou colocar o meu nome em bold, né? Tá bom? Negrito. E aí vocês vão ver aqui, que tanto o bold quanto o strong, nesse caso, não vão fazer muita diferença. O que vai fazer diferença é quando a gente colocar um estilo diferente para cada um, porque geralmente o bold só bota em negrito, e quando a gente fala de strong, a gente está falando que é um texto que eu quero destacar, tá bom? Então, coloquei isso daqui, vou deixar só como bold. E aí vamos supor que por algum motivo, né, alguém fez uma brincadeirinha sem graça e no sistema tem um apelido aqui. E você pode colocar assim, ó, apelido, e depois você pode usar, por exemplo, a tag texto apagado para representar que o texto de apelido foi apagado. Então vamos ver como é que essa bagunça fica. O que deve aparecer é apelido riscado na tela e o meu nome em negrito. Observem como a fonte está em branco, talvez não fique muito claro, mas já dá para ver que Felipe Duarte foi destacado aqui, tá bom? Então, existe uma diferença. Para mostrar para vocês que existe, eu vou repetir, tá? Só que eu não vou lá no Eclipse agora não, só para não demorar muito. O meu nome em seguida. Então agora vocês vão ver, só vou atualizar a tela. O meu nome em bold, seguido do meu nome na fonte normal, tá certo? Então, existem várias outras tags interessantes, tá bom? Como, por exemplo, fonte pequena, subscrito, subscrito, texto inserido, texto marcado. O que é o texto marcado? O texto marcado é como se você usasse um marca-texto, né? Então vamos tentar fazer essa brincadeira? Vamos marcar aqui o não esqueça de. A gente vai lá, coloca marque, tá bom? Marque. E aí aqui a gente pode enumerar as coisas que a gente não quer esquecer, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo sobre enumerar. Vou colocar agora os elementos, tá bom? Então só para a gente brincar um pouquinho, vou fazer beber muita H. Olha que legal isso aqui, ó. Vou usar o subscrito 2. Ó. Maiúsculo. Opa, apertei o 0. Vou botar lá o nosso BR. Usar a equação. Vou fazer aqui a equação de Bhaskara, tá? Mas na verdade eu já tinha feito ela usando vários elementos HTML. Então aqui é o elemento mais ou menos. Isso daqui representa o símbolo delta, tá bom? Aqui o símbolo de fração.
e aqui a divisão, a barra de divisão. Então aqui x menos b mais ou menos delta elevado, ó, sup elevado, né, a 1 dividido por 2 barra 2a, onde, e aí de novo, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Caramba, não mostrei o código para vocês, né? Vamos lá. Então, deixa eu falar de novo rapidamente. Então aqui, ó, botei um parágrafo, tá bom? Vou quebrar aqui a linha só para que vocês consigam ver. Seja bem-vindo a. Botei um apelido como apagado, o meu nome como bold. Vou marcar aqui, ó, não esqueça de 2 pontos. Fechei o parágrafo. Beber muita H2 subscrito O, quebrei a linha. Da equação x é igual a menos b mais ou menos delta elevado a 1 dividido por 2, barrinha de divisão, 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, fazendo isso, vamos olhar lá como é que fica no navegador. Então, ó, seja bem-vindo, apelido. Está aqui um pouquinho fraco, ó, mas vocês podem notar, vou dar um pouquinho de zoom para vocês verem. Estão vendo aqui o marca-texto amarelo? Ó? Certo? Pegou o espaço, porque eu acabei colocando o espaço no marque. Beber muita H2 subscrito, equação de Bhaskara, superescrito, delta, símbolo de dividido, e aí vai, tá certo? Então vocês vão notar que dá para fazer muita brincadeira legal só com esses elementos. Show? Então agora vamos seguir um pouquinho para a gente não perder muito tempo com isso. E aí depois a gente trabalha com alguns exemplos em algum tutorial para exercitar esse tipo de coisa. Bom, então temos outras tags bem interessantes, né? Como por exemplo, tirar um pouquinho aqui, comer um pedacinho do slide. Endereço, código-fonte, né? Que é aquela tagzinha que vai fazer o fundo direitinho. Vou botar os números, dá para você representar melhor um código-fonte. E aí vai. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre links em HTML. Quando a gente fala que é uma linguagem de hiperlink, o objetivo é que os elementos consigam representar informações muito mais do que apenas o texto, né? Como a gente viu, subscrito, sobrescrito, negrito, né? E também conseguir referenciar várias páginas. Então, eu gostaria que em uma página eu conseguisse acessar a informação de outra página, assim como a gente faz hoje na internet. Isso é feito utilizando um link. Então, a ideia do link é que um pedaço do texto tem uma informação que, quando você clica, redireciona o navegador, né, o cliente, para um outro documento HTML, para uma outra página. Então, é como se eu falasse o seguinte: tudo que tiver entre a tag A/A é o texto que representa um hiperlink, né? Quando a gente coloca um atributo href, o que ele faz? O href é o endereço do alvo daquele
link. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse slide aqui. Vamos colocar lá na nossa paginazinha de teste e ver que vai aparecer um link para a nossa página da Rural. Então, aqui, ó, vou botar um BRzinho aqui, só para não ficar tudo junto. Então, aqui eu coloquei do endereço da página da Rural. Vai aparecer a página da Rural e eu vou conseguir clicar e vou ser redirecionado para http://www.ufrj.br. Então, vamos ver isso acontecer. Então, ó, apareceu o meu hiperlink. Quando eu clico, notem que eu naveguei para o portal da UFRJ. Tá bom? Não vou esperar carregar tudo não, mas é a página lá da Rural. Beleza. Então vamos continuar falando um pouquinho sobre alguns elementos interessantes do A, né, da tag de hiperlink, para que assim a gente possa terminar falando um pouquinho mais sobre elementos do HTML. Falar de coisas mais avançadas. Então vamos lá para o nosso Eclipse. Observem, o href aqui serve tanto para você representar um link fora da página como um link dentro da página. Então, quando a gente coloca lá href e uma referência dentro da página, o que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue, ao clicar nesse hiperlink, redirecionar sua página, rolar a página até a parte do documento que você quer. Tá certo? Beleza. Então, se o seu hiperlink não tiver href, ele não vai fazer nada. Vamos ver agora o que é o atributo target. A ideia do target é que você coloque uma janela de destino para abrir a sua página, tá certo? Se você não bota um target, se você faz isso aqui, o que vai acontecer com a sua página? Deixa eu ver se carregou. Aparentemente sim. Viram que ele abriu em uma outra janela? Quando a gente coloca tralha, ele vai abrir em outra janela. Se eu apertar de novo, ele vai para essa janela. Certo? Ele não redireciona a página. Mas o mais interessante é que ele sempre vai redirecionar para essa tela aqui. Ó. Então, ó, mudei o link dessa tela. Quando eu abrir, retornou para a página inicial. Isso me possibilita fazer coisas interessantes, como, por exemplo, eu posso fazer dois redirecionamentos, tá bom? Para janelas diferentes. Só para não ficar muito grande. Esqueci do ufrj.br. Beleza, vamos lá. Então, ó, fechei. Vou atualizar minha página. Agora, perdão, esqueci de fazer uma coisa. Eu botei para o mesmo target, né? Então, se eu colocar no mesmo target, ó, página da Rural, departamento no mesmo target. Então, eu não vou criar uma porção de pop-up, mas eu também poderia fazer, por exemplo, target P1, target
E2. O que vai acontecer agora? Nesse target aqui, quando eu clicar, eu vou redirecionar para essa página. Nesse target aqui, para essa página. Então, eu vou criar duas janelas diferentes ou duas abas diferentes para carregar cada hiperlink diferente, tá certo? Então, aqui, ó, carreguei. Vou fechar esse cara aqui só para não... Primeiro. Segundo. Certo? Não interessa. Toda vez que eu apertar, ele vai abrir esse cara. A ordem influencia? Nem um pouco. Primeiro. Segundo. Vou clicar em qualquer coisa aqui, ó. Inclusive, ó, www.google.com, certo? Quando eu apertar, ele vai voltar. Deu algum probleminha ali, mas ele vai redirecionar essa página. Espera aí. De volta para o DCC. É porque eu acho que ele está carregando os arquivinhos aqui. Beleza, então acho que vocês entenderam a ideia por trás, né? E aí, por fim, a gente vai trabalhar com as imagens. Assim como a gente quer fazer a apresentação de texto, a gente também quer fazer a apresentação de multimídia, né? Imagem, vídeo e coisas do gênero. Bom, a imagem tem uma tag separada, né? Então, você vai ter dentro da tag imagem os seguintes atributos. SRC. SRC é o caminho da imagem dentro do servidor web, tá certo? Não é o caminho absoluto. Alt aqui é um texto que aparece quando a imagem não é carregada ou quando você não consegue, ou quando você não consegue carregar a imagem por algum motivo. A altura e largura é a dimensão que você quer que a imagem seja representada, normalmente em pixels, mas você pode colocar em porcentagem também. Então, bem rapidamente aqui, ó, vamos fazer um exemplo, né? Então, com o intuito do nosso exemplo ser um pouco mais didático, eu vou lá para o nosso Eclipse. Não se percam agora que eu vou fazer algo diferente. Vou lá na nossa index.html. Opa, ele abriu e eu quero editar. E vou fazer o seguinte. Vamos lá. Fetue. O Então agora a nossa página index se você não gostar de login, bota a autenticar se
Então aqui, ó, ponto, barra, e aí vocês vão ver que eu tenho uma imagenzinha aqui, ó, IMG. Então agora a página index.html vai redirecionar para login e vai apresentar a imagem do Nyan Cat. Aqui ele não identificou o objeto, tá bom? Então eu escrevi alguma coisa errada e apareceu o caption lá da imagem que eu falei para vocês. Então deixa eu só dar uma conferida aqui. Já identifiquei o problema. Então aqui, ó, o nome da pasta é img, eu botei imagem, certo? Beleza. Voltando lá. E apareceu lá a foto do Nyan Cat, né? Então vamos melhorar isso aqui. Só vou trocar de ordem. Aqui, ó. Só coloquei a imagem dentro do parágrafo. Vou mostrar aqui para vocês. E seguido o texto. Observem que quebra de linha não importa. Então, que vai aparecer isso numa linha única, né? Como eu achei que ficou muito pouco pixel, eu vou botar 62, 62. E aí a gente vê o resultado final. Que vai ficar um pouco tosco, mas vai atender o objetivo da gente, que é só mostrar a imagenzinha, tá vendo? Aí cat lost in space. Então, como eu apresentei aquela imagem, teve um errinho de digitação aqui no, eu juntei as palavrinhas. Pronto. Foi um errinho de digitação, por isso que eu não estou mostrando para vocês. E aí, observem que quando você coloca o mouse, vai aparecer lá embaixo no seu navegador para onde você deve redirecionar. Então aqui, ó, apertei e fui para a página login que não tem nada, tá certo? Então com isso, a gente mostrou também como fazer um hiperlink, né, e a imagenzinha do gato lá como recurso.
Então, voltando lá para o conteúdo do nosso curso, vamos falar um pouquinho sobre o último elemento de hoje, né? E depois fazer uma curiosidade, que são as tabelas em HTML. Então, a gente consegue representar elementos HTML como se fossem tabelas. Tabelas são coisas delimitadas pelas tags table/table, que tem linhas e colunas. Então, toda linha começa com tr e termina com trl. Não, desculpa. Toda linha começa com tr e termina com /tr, a não ser que seja o cabeçalho. Só existe um cabeçalho e o cabeçalho é composto pela tag th, que está escrito errado no slide, tá bom? Toda coluna tem uma tag td e termina com a tag td. Então, na prática, a gente está falando que eu sempre tenho tabela, dentro da tabela linhas e dentro da linha células, que são as colunas, que são os TDs. Problemas. O HTML não verifica a sintaxe semântica, né? Então, eu não consigo verificar se o mesmo número de colunas está igual para todas as linhas e vice-versa, certo? Então, isso pode te gerar um problema. Você tem que fazer isso na mão. Então, vamos a esse exemplo aqui. Esse exemplo tem uma tabela, tá bom? Eu tenho uma linha, aqui, ó, a primeira linha, aonde uma célula é um header de nome, um header de coluna, né? E a outra célula é um header chamado e-mail. Na linha seguinte, a primeira célula, que é a primeira coluna, tem meu nome, e a segunda célula tem meu e-mail. Então, aqui, ó, vamos voltar lá para o Eclipse, voltar para o nosso arquivo welcome.xml. E aí eu vou colocar aqui, ó, seus dados pessoais são aquela tabelinha que estava lá. Só para que vocês saibam, no Eclipse, quando você marca um conjunto de linhas e aperta Ctrl I, ele ajeita a indentação para você, alinhando tudo a partir do que for mais próximo. Então aqui ele alinhou, só estou apertando Ctrl I, tá certo? Então o que vai aparecer agora? Depois do link dos endereços da imagem, a gente vai ter aqui, ó, seus dados pessoais são, que é um header, tá bom? Tabela, o meu nome e o meu e-mail. Para ficar bem claro, eu vou botar um elemento HTML, HR. O que significa o HR? É o Horizontal Rule. É uma linha horizontal que a gente usa para separar páginas HTML. Então vamos ver o resultado disso? Então vamos lá, entrei no meu navegador, voltei para a minha página welcome, esqueci o L, né? Então aqui, olha o horizontal rule, estão vendo que separou um do outro? Então, ó, seja bem-vindo, né, Felipe Duarte, não esqueça de beber muita água, da equação de Bhaskara e dos endereços das páginas que nem a gente falou, FRJ e DCC. Seus dados pessoais são, é um headerzinho. Se vocês forem notar, o nome está destacado e o e-mail também. De novo, eu vou tirar depois o modo noturno do meu Chrome. Ele escondeu, né? Ele alinhou centralizado o nome e o e-mail. Então, todas as linhas que eu colocar aqui vão aparecer no conteúdo como se fosse uma tabela, tá certo?
Beleza. E aí, voltando lá para o nosso conteúdo, lembrando que depois a gente vai ter um tutorial para praticar um pouquinho isso e comentar algumas outras coisas, como, por exemplo, formatação. Beleza. E agora eu quero falar algumas curiosidades para vocês. Existem outros elementos que a gente não colocou aqui, como, por exemplo, as divs e os iframes, tá certo? O que são divs? São elementos que a gente coloca separado dentro do HTML como uma divisão que recebe um estilo próprio. Então, quando a gente for falar de estilo rapidinho, o estilo é uma forma de representar, que você diz qual é a fonte, qual é o conteúdo, qual é a posição, se tem imagem de fundo. É uma divisão que recebe um estilo próprio, tá certo? E tem outras coisas interessantes como o iframe. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o formulário HTML. Então, rapidamente, imagine que a gente quer incorporar um código de uma página ou até mesmo de um vídeo dentro dessa nossa página. Então vamos falar assim. Vou colocar aqui outro horizontal rule. Vou colocar o vídeo. Então vamos pegar um vídeo da aula do curso, né? Vocês vão aprender um negócio bacana. Então aqui, ó. Quando a gente pega o vídeo e clica com o botão direito, aparece copiar código de incorporação. Copiar o código de incorporação é copiar o HTML, que nada mais é do que um iframe. Que representa o vídeo, tá certo? Vou dar aqui uma digitadinha só para vocês entenderem. iframe tem vários atributos, tá bom? Então aqui eu só vou dar Enter para vocês entenderem, né? É um iframe de 742 por 394 pixels, aonde ele tem esse link aqui como referência do YouTube, tem vários outros atributos, tá bom? Então, esse iframe aqui, ó, ele vai incorporar o videozinho do YouTube naquela nossa página. Vou fechar aqui. Bom, vamos lá. Olha que legal. Tudo bem? Se a gente der o play aqui, eu consigo assistir a minha aula incorporada à minha página, certo? Então, por hoje a gente viu, né, bastante coisa, falei até de coisas que não tinha no slide, mas são coisas interessantes para que a gente saiba. Notem que com isso a gente tem um poder de expressão muito grande do ponto de vista de estruturar, apresentar informação. Né? É claro que a gente ainda não viu conteúdo dinâmico, isso a gente vai ver quando a gente for falar da aula de Java, certo? Mas a gente já começou a ver coisas interessantes. Em breve a gente vai ver como apresentar essas informações de forma dinâmica, certo? Então é isso.